Então, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, bem-vindos a mais uma semana, né? É bom, assim, eu tenho encontro com vocês na segunda noite. É sempre assim. Segunda noite está reservado para vocês. E daí a gente conversa um pouco, né? Hoje a gente está conversando online, mas a gente pode conversar também pessoalmente, né? Trocar ideias sobre o assunto da nossa aula. Mas é muito bom sempre encontrar vocês. Bom, hoje é a nossa última aula. Se alguém falar uhul, tá reprovado, hein? Hoje é a nossa última aula e a gente tem uma matéria para terminar, né? Que é a remediação de solos, e depois a gente pode, se vocês quiserem, começar uma breve revisão. Então, o nosso foco hoje é terminar a matéria, porque essa matéria, inclusive, cai na prova. E daí, semana que vem, vocês têm prova, né? A prova vai ser no mesmo esquema da prova do primeiro bimestre, são 20 questões, se não me engano, 3 discursivas, o resto tudo objetivo, tá? O que vai cair na prova? Poluição do solo. Só. Então vai cair poluição 1, 2, 3, 4 e 5. Né? A gente, na última aula, começou a ver a quinta parte, que é remediação. Então vai cair a parte de o que é solo, os poluentes do solo, análises, né? Área contaminada, ecotoxicologia e remediação de solos contaminados, tá? Então vai cair só a parte de solos. Não sei se vocês notaram, né? Esse bimestre é relativamente mais curto do que o primeiro bimestre, né? O primeiro bimestre foi relativamente longo, né? Mas a gente já está acabando. Então, vai ter menos conteúdo para vocês estudarem, inclusive o material que eu já disponibilizei no AVA para vocês, para revisão, é menor do que no bimestre passado. Também não sei se vocês notaram, né? Mas acho que vocês não notaram, mas porque não estava aparecendo para vocês. Mas no AVA a gente só tinha até a 21ª semana, tá? E eu tive que criar uma 22ª semana, então tá lá para vocês. De tão longo que foi esse semestre, né? Não é normal a gente chegar na 22ª semana com aula ainda, né? Normalmente a 22ª semana vai ser ou é a avaliação global ou já é exame final, vai depender do semestre, do calendário específico. Então, semana que vem vocês vão ter prova. Pessoal, assim, tem muita gente que está com média acima de 7 ou está próximo de 7. Então, aproveitem, estudem, se dediquem, que vocês têm uma grande chance de passar direto. Em relação à capacidade de vocês, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês têm total capacidade de passar direto. Eu não estou sendo puxa-saco, pessoal, porque assim, na minha idade, na minha fase de carreira, eu já nunca tive esse costume, mas na minha idade, fase de carreira, muito menos. Então, eu estou falando para vocês aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu noto em vocês. Por exemplo, uma das coisas muito legais dessa turma é que a turma comparece às aulas. Não todo mundo, não 100% da turma, mas mesmo hoje, que é só terminar a matéria, e se vocês quiserem uma revisão, começar uma revisão, mesmo hoje vocês estão aqui, né? Então, isso para mim tem um valor muito grande. Isso para mim mostra, assim, que o aluno, ele está querendo aprender, ele está indo atrás do conhecimento, etc. Porque vocês têm aqueles negócios de 25% de falta, né? Vocês podem ter, etc. E grande maioria de vocês não está aproveitando aquilo, está vindo em todas as aulas. Isso é legal, isso é muito bom. Isso traz um sentimento bom para os professores também. Eu vi na aula prática, né? Agora vocês têm que entregar o relatório da aula prática até hoje, e etc. Então, que vocês se interessam. Isso é muito, muito, muito bom. Aliás, sobre o relatório da aula prática, lembrem-se que vocês têm até hoje à noite, né? Hoje é dia 27 de junho, vocês têm até hoje à noite para entregar esse relatório lá no Atividades Avaliativas, 23h59, e se fosse vocês, eu postava esse relatório bem antes.
lembrem-se que é o mesmo esquema do bimestre passado, né? Vocês não precisam todos os membros da equipe colocarem esse relatório. Pode um só. Daí eu vou corrigir essa semana ainda, tá? Até sexta-feira, provavelmente, eu vou corrigir esse relatório. Daí eu coloco a nota ali com alguma observação, se for necessário. Eu coloco a nota ali. Eu só peço daí para aquele aluno que postou o relatório e vai receber a nota, que passe para o restante da equipe. Segunda-feira de noite, próxima segunda-feira, vocês vão ter prova comigo. Obviamente, a prova é presencial. A princípio, ainda não nasceu, não divulgaram a sala. Eu acredito que deve ser na 134, mas a coordenação vai divulgar isso sem problema nenhum, não fiquem com medo. Qualquer coisa a gente se encontra ali em algum lugar e procura uma sala, isso é o de menos, tá? Preparem-se bem para a prova, estudem, tirem dúvidas se for necessário, etc. Tá? Troquem ideias um com o outro, entrem em contato comigo, não tem problema algum. Vocês sabem que na prova cai estritamente o que eu dei em sala de aula, tá? Eu sempre faço aquele desafio, procurem algo na prova que eu não dei em sala de aula, né? Não está nos slides ou alguma coisa assim. Então, vocês sabem disso, vocês podem estudar pelos slides, podem estudar pelo material que eu deixei para revisão na semana de hoje, né? A semana 22. De novo, capacidade, vocês têm, não tem nenhuma dúvida disso, absolutamente nenhuma dúvida disso. Acreditem, eu sou um professor experiente. Eu sou professor universitário há 23 anos, gente. Eu nem acredito que eu sou professor há tanto tempo, mas eu já sou professor há 23 anos, então a gente começa a notar, a gente começa a perceber como que são os alunos, né? Eu estava numa reunião há pouquinho lá da Uniandrade também, então minha garganta já está um pouco mais seca. Foi sobre o trabalho, sobre a prova. A prova, então, vai ser dia 4 de julho, que, aliás, é a independência dos Estados Unidos, né? Tem até aquele filme dos alienígenas. Daí, dia 11 de julho, vocês têm uma devolutiva. Mas é assim, eu quero deixar bem claro, deixo gravado aqui, não tem problema nenhum em falar isso, em assumir isso. Ninguém é obrigado a vir na devolutiva. Não vai ter chamada. Eu não vou cobrar a presença de absolutamente ninguém. Tá? Eu estarei aqui na hora da devolutiva, posso fazer a devolutiva da prova, ou tirar dúvidas de alguém, sem problema nenhum, mas não há obrigação. Tá? Não haverá chamada, não haverá nada. Por que isso? Tem uma razão. Vocês vão fazer prova dia 4 de julho, provavelmente dia 6 de julho, 6 ou 7, eu já estou soltando a nota para vocês. Tá? A prova eu vou corrigir com certeza logo em seguida. Tá? Até no máximo dia 5 eu já vou estar corrigindo a prova. Tá? Qual que pode ser um problema? Que esse bimestre depende das notas da avaliação multidisciplinar e do projeto integrador. Eu até agora não recebi nenhuma nota dessas. Eu acredito que a professora Mariana vai mandar até o final de semana, eu já coloco no meu Excel, cada turma eu tenho um Excel, né, com o nome de todos os alunos, quanto tirou em cada um, já vai calculando a nota final, média final, etc. Então, assim, a divulgação das notas da minha matéria, ela só depende disso, tá? Até sexta-feira eu divulgo as notas do trabalho, e daí vai faltar a avaliação global 2, que é segunda-feira, que provavelmente na terça eu já vou corrigir, e a avaliação multidisciplinar e o projeto integrador, que daí eu dependo da coordenação, tá? Eu acredito que a professora Mariana essa semana manda todas as notas para os professores, de repente divulga para vocês,
Não sei. Eu acredito que vai ser bem rápido. Então, eu pretendo divulgar a nota final de vocês lá pelo dia 6 ou 7 de julho, tá? Se alguém ficar com receio, aqui no meio das provas, né? Se alguém ficar com receio, com medo, alguma coisa, então deixa para ver só depois. Por que isso? Porque daí quem passou está despreocupado, já entrou de férias, pelo menos em relação à minha disciplina, e quem não passou tem mais tempo para estudar para o exame final, né? Vocês se lembram, né, que o esquema agora para exame final é, independente da nota que você ficou no semestre, você tem que tirar 6 no exame final, tá? Independente da nota. E no exame final cai a matéria do semestre inteiro. Eu não escolho matéria, eu simplesmente vou fazendo as questões a partir da matéria do começo do primeiro bimestre até o final do segundo bimestre. Esse bimestre, as notas vão ser divididas em avaliação global 2 valendo 5, a atividade, o relatório da aula prática vale 2, e a avaliação multidisciplinar mais o projeto integrador vale 3. Tudo isso, então, dá 10. O professor Klaus, ele pode trabalhar até com de 0 a 7 com vocês. Os outros 3 pontos é da avaliação multidisciplinar e projeto integrador. Lembrem-se, quando a gente for fazer prova na semana que vem, que vocês só podem ficar na carteira com lápis, caneta e borracha, não pode mais nada. O celular tem que ficar desligado dentro da bolsa e a bolsa na frente da sala. O celular não pode ficar desligado no bolso de vocês, ou debaixo da carteira, ou alguma coisa assim. Ele tem que ficar desligado dentro da bolsa e a bolsa tem que estar lá na frente da sala, ali debaixo do quarto, né? Então, vocês já fizeram esse esquema no mês passado, vai continuar a mesma coisa esse bimestre. Acho que foi tudo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que a gente conversou até agora? Alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Algo que não gostou? Podem falar, só não me xinguem, pessoal, tá? Nem minha mãe. Alguma coisa? Nada? Vocês estão aí, pessoal? Vocês estão aí? Ei, pessoal, vocês estão aí? Vamos lá. Sim, professor, estamos aqui. Bom, então eu vou começar a nossa matéria, tudo certo, tudo certo. Ó, a Júlia tá, a Sâmia também tá aí, né? Não tá só o avatar delas aqui. Então vamos terminar a nossa matéria, né? Que a gente começou aula passada. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Na aula passada, a gente... Acho que tinha alguém querendo entrar. Tem alguém querendo entrar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Algumas vezes ainda me embanando, hein, gente? Apesar de toda a experiência que eu já adquiri, algumas vezes eu ainda me embanando. Mas tudo bem, sem problema. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente começou falando de ecotoxicologia, né? Foi exatamente aquele experimento que a gente fez em sala de aula. É interessante, né? Porque a gente fez primeiro o experimento, depois a gente falou do assunto teórico, né? Então, a gente fez uma metodologia ativa. Não sei se vocês notaram. É que normalmente o pessoal fala de metodologia ativa, assim, parece, é um negócio que a gente vai se divertir, é um negócio isso, um negócio aquilo e tal. Não, isso que a gente fez é metodologia ativa. Eu primeiro dei um problema para vocês resolverem. Depois eu fui falar sobre a matéria, sobre aquele assunto. Então, isso é metodologia ativa. Como é que é? Tem um nome isso. É alguma coisa baseada em problemas. Ensino baseado em problemas, eu acho que é. Então, eu primeiro dei o problema para vocês resolverem, depois eu falei, né? Então, isso que a gente fez é metodologia ativa. Vocês não notaram, mas é metodologia ativa, né?
E daí a gente começou a falar sobre remediação de solos contaminados, né? A grande questão é o que fazer quando um solo está contaminado. Esse é o grande problema. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente discutiu no final da aula passada que o solo contaminado, a remediação de solos contaminados, remediar, né, diminuir, extinguir a contaminação de solos, é um conjunto de práticas ou processos que eles têm como objetivo primário corrigir a contaminação desse solo. Ou elimina totalmente essa contaminação, ou atenua, diminui essa contaminação, né? E daí o sistema pode voltar, o ecossistema solo pode voltar a funcionar normalmente como funcionava anteriormente. Um dos objetivos também, algumas vezes a gente não consegue diminuir a contaminação, zerar a contaminação, mas a gente consegue evitar que essa contaminação se expanda, né? Isso pode ser também. E para isso, a gente pode usar de diferentes processos de engenharia, processos químicos, físicos, processos biológicos, para que essa contaminação desapareça. Uma coisa que eu falei aula passada para vocês e que é muito importante que vocês guardem, não só no caso de análise ambiental, agora como a gente está falando de poluição do solo, mas para quase qualquer coisa. E analisando a biomedicina, isso cabe muito bem, essa ideia. No caso, para a gente escolher uma técnica de remediação de solos contaminados, é um processo complexo, é um processo difícil, específico para cada situação. A mesma coisa a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com saúde humana, né? Algumas vezes, duas pessoas têm o mesmo problema de saúde, mas uma responde bem a um remédio e outra não responde. Vocês já notaram isso? Né? Uma faz o tratamento certinho, outra não faz o tratamento certinho. Uma é consciente daquilo que precisa fazer, outra não é. Então, cada pessoa é diferente. Algumas vezes, o processo que você usa para melhorar a saúde de uma pessoa não necessariamente vai dar certo na outra. E a mesma coisa aqui para a remediação de solos contaminados. Pode ser que uma técnica dê certo em um lugar e não dê certo em outro, para o mesmo problema. E a gente tem 3 grandes grupos de técnica, né? O primeiro grupo é a retenção e mobilização, onde que assim, o poluente ele vai continuar ali dentro do solo, só que ele vai ficar de uma forma onde que ele não está biodisponível. Então ele vai ficar preso, vai ficar encapsulado, ele não vai fazer efeito sobre o meio ambiente. O segundo grande grupo de técnicas é a mobilização. A mobilização eu vou tornar o poluente móvel. Então, a intenção é tirar o poluente dali. Tirar inteiro, como que ele está. Algumas vezes a gente pode fracionar ele, mas é tirar inteiro como ele está. E o terceiro grande grupo de técnicas é a destruição, né? Onde eu simplesmente vou destruir aquele poluente. Não serve quando você tem metal pesado, porque ele já é o elemento químico, né? Então, você não consegue destruir. Você precisaria de uma colisão, aqueles equipamentos gigantescos lá do CERN, na Suíça, onde se acelera as partículas até baterem, explodirem, etc. Não, mas isso a gente não vai fazer, obviamente. Então, a destruição, ela é extremamente muito usada no caso de compostos poluentes, né? Moléculas poluentes, etc. E essas técnicas, a grande maioria delas, pode ser feitas em 2 situações. A primeira é in situ, fazer no próprio local, a técnica de remediação, no situ, local, no local, tá? E ex situ. Então, eu vou tirar o material dali, levar para um outro lugar, fazer a remediação, e de repente até posso voltar com o solo limpo, ou o material que sobrou, posso voltar para o mesmo buraco da onde que eu tirei. Por isso é chamado ex situ. Ex é fora, situ é local, é fora do local. E uma outra complicação também, pessoal, assim, que a gente tem que prestar muita atenção, mas muita atenção mesmo, a gente não pode escolher a técnica só por causa da parte técnica, do recurso técnico disponível. A gente tem que pensar em um monte de coisa.
Uma primeira coisa é a legislação, né? Eu bato na tecla, né? Eu bato na tecla. O professor Klaus é até chato, fala tanto de legislação. Mas vocês têm que entender que toda legislação, ela tem uma intenção boa. Ela pode não ser boa, mas qual é a intenção? Fazer com que as pessoas vivam em sociedade bem. Então, quando eu faço uma legislação, eu até dei exemplo para vocês, né? Puxa vida, por que a gente anda de carro do lado direito da rua? Por que a gente para quando o sinal dá vermelho e anda quando o sinal está verde? Isso é legislação, é código de trânsito. Então, esses são regras, são sinais que fazem com que todo mundo se comporte da mesma maneira. E daí não tenha tanta crise, tanta briga, tantas colisões, né? Pegar de acidente de trânsito, né? Mas não tenha tantos problemas e a gente consiga viver razoavelmente em harmonia. Mesmo com a legislação, a gente tem tanto problema, né? É complicado, principalmente aqui no Brasil, em outros países também, obviamente, mas aqui algumas vezes a gente bate alguns recordes. Mas assim, a legislação, se ela está em vigência, tem que seguir e acabou. Vocês podem até não gostar de alguma coisa que esteja na legislação, mas como a gente ainda está num país democrático, a gente pode fazer um movimento para trocar a legislação. Mas quando a gente vai escolher uma técnica de remediação, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Tamanho, local histórico da área, características do solo, características do contaminante, o grau de contaminação. Para que eu quero aquela área no final? Se eu quero para fazer um jardim de infância, tem que zerar a poluição. Eu quero fazer um estacionamento, vou colocar asfalto em cima. Então não preciso zerar a poluição. Eu tenho dinheiro para isso, eu tenho recursos técnicos, daí também como a sociedade vai ver tudo isso? Então eu tenho que levar em conta uma série de questões para definir qual que vai ser a técnica utilizada, né? E daí a gente começou a falar sobre essas técnicas, eu não sei se vocês se lembram, comecei a falar sobre exito feitos fora do local, e a primeira técnica mais simples, infelizmente mais utilizada, uma das mais utilizadas, mas que traz problema, é a escavação, né? Eu tenho um solo contaminado, eu vou escavar aquele solo e levar para um aterro especial de resíduos perigosos. Serve para qualquer tipo de solo, qualquer tipo de poluente, mas é o tal negócio, né? A gente conversou semana passada. O que a gente está fazendo? A gente está transferindo o problema de um lugar para o outro, né? E eu acho que dei um exemplo para vocês, se não me engano, eu dei um exemplo para vocês, é como vocês vão acumulando lixo dentro de casa, daí 1, 2, 3 vezes por semana, vocês colocam o lixo lá fora para o caminhão de lixo levar, né? Pronto! Me livrei do meu problema, o lixo não está mais aqui. Mas espera, ele está em algum outro lugar. Então, tem gente querendo entrar, só um momentinho, pessoal. Eu só transferi o problema de um lugar para o outro. Só isso. E quando eu faço esse método exito de escavação, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou transferindo um problema, meu solo contaminado, do meu local para um outro local. Mas o problema continua, tá? Mas tem técnicas que a gente pode se livrar do poluente, como, por exemplo, o tratamento térmico, onde a gente aquece o solo até 700 graus. Alguns poluentes vão oxidar, né, principalmente poluentes orgânicos, moléculas, elas vão oxidar, e outros vão volatilizar. Mas isso depende de uma série de fatores, né? Qual a temperatura que eu alcanço, quanto tem de oxigênio lá dentro, quanto tempo fica lá dentro, etc. Esse tratamento térmico serve para qualquer tipo de solo, mas ele tem uma eficiência muito grande com poluentes orgânicos. Já poluentes inorgânicos, como metais pesados, ele tem bastante restrição. A grande questão é que depois que eu esquento o solo, faço esse tratamento térmico, sobra uma coisa. O que eu faço com esse material? Levo de volta para o mesmo buraco. Ele vai diminuir bastante de volume, vai perder todas as suas características físicas, químicas e biológicas, né, vão mudar bastante, mas pelo menos é um material que eu posso trazer
para o mesmo buraco da onde eu escavei. E daí eu posso fazer algumas técnicas in situ, né, no local. Mas atenção, essas técnicas também podem ser feitas fora do local, né? Por exemplo, misturar o solo com cimento tipo Portland, por exemplo. Eu posso fazer isso no próprio local ali, né? Misturo bem, deixo secar, e daí vira uma camada dura, né? Que nem rocha. E eu posso fazer coisas em cima, por exemplo, estacionamento, um prédio, etc. E eu posso fazer esse mesmo técnica fora, né? Eu posso pegar aquele solo escavado, levar num lugar, misturar e fazer laje, fazer isso, fazer aquilo. Eu também posso fazer o sistema de vitrificação, né? Vocês se lembram? Então, o que a gente faz na vitrificação? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Nossa, eu já estou perdendo a voz, pessoal. A gente coloca eletrodos, né? Deixa eu pegar, trocar de cor e de espessura aqui. A gente coloca eletrodos no solo, né? Com cargas positivas e cargas negativas. E daí a gente liga esses eletrodos, eles formam uma corrente elétrica entre um e outro. Essa corrente elétrica vai fazer com que a temperatura aumente. Alguns poluentes, eles vão ser volatilizados, por isso a gente tem que coletar eles aqui. Outros vão ser destruídos, tá? Alguns que não forem destruídos nem volatilizados, porque eles vão ser vitrificados. Essa corrente elétrica vai fazer com que aumente a temperatura e a sílica da areia vai virar vidro. Essa técnica daí na verdade não vira bem vidro, vira uma estrutura muito semelhante a vidro, que lembra muito vidro, mas não é exatamente vidro como a gente conhece. Então, aquilo que não volatilizou, aquilo que não destruiu, vai ficar incorporado em vidro. Essa é a vitrificação. Uma técnica pouquíssimo usada aqui no Brasil, eu nunca ouvi falar dessa técnica sendo usada na prática. Mas tem outras técnicas que a gente pode fazer, tanto in situ quanto ex situ, normalmente in situ. O primeiro é volatilização. E a volatilização é utilizada principalmente para poluentes que estão na forma de gás. Então, eu coloco no solo canos com buracos, né? Quando eu tenho um poluente na forma de gás, aqui no solo, ele imediatamente vai procurar o lugar mais fácil, o jeito mais fácil de sair do solo. Os gases normalmente, nem todos, mas normalmente, são mais leves do que o ar. Então eles querem subir. Não conseguem porque tem solo. Quando eu coloco o cano perfurado, ele entra pelo cano e sobe. Mas o que eu posso fazer para ajudar também é colocar uma bomba de vácuo aqui em cima. Quando eu ligar essa bomba, ele faz assim, né? Ele puxa tudo e sai tudo. Ele vai puxar outras coisas também, como líquido, até algumas vezes sólido, dependendo da ocasião. Mas a preferência é por gás. Professor, mas tem poluentes na forma de gás? É um exemplo que eu já dei várias e várias vezes para vocês, já deve estar até de saco cheio, mas eu tive uma aluna de mestrado, que a família tem vários postos de gasolina, e ela fez a dissertação dela exatamente sobre gestão ambiental de postos de gasolina, e ela falou sobre isso. A gasolina é um problema muito sério no solo, porque a gasolina tem a parte líquida, que pode explodir, pegar fogo, mas a parte gasosa, né, o vapor da gasolina. Isso é ainda mais explosivo do que a gasolina líquida. E quando a gasolina vaza no solo, também vaza, extravasa, enche de vapor de gasolina, tá? As grandes explosões em postos de gasolina não se dão pelo líquido, se dão pelo vapor da gasolina. E daí, é claro, o vapor pega fogo, explode, e isso vai para o líquido, óbvio que vai. Vira uma reação em cadeia, né? Então, esse é um grande exemplo, mas existem alguns outros poluentes também que podem estar no solo, poluindo o solo.
E essa é uma grande ferramenta para a gente despoluir. A gente, então, coloca o cano perfurado, o gás já vai procurar aquilo para sair. Quando se acopla uma bomba de vácuo e puxa, daí é muito mais fácil. Agora, sem dúvida nenhuma, gente, a técnica mais utilizada no mundo até hoje é a lavagem de solo. E aqui eu tenho bem um esquema de como se faz a lavagem de solo. Eu tenho uma área, um solo contaminado. Lembrem-se, isso é ex situ, tá? Nesse caso específico aqui. Eu já vou explicar uma situação em relação a isso, mas a lavagem de solo é ex situ. Então eu coloco, imagine um tambor, né, desses grandes, tipo, vamos pegar, vocês sabem aquele misturador de cimento que tem em obra, que ele é bem grande? A gente pode pegar um negócio daqueles. A gente coloca o solo contaminado dentro e coloca água e ou outra substância que vão ajudar na descontaminação. Aqui eu coloquei detergente. Por quê? Esse solo está contaminado com petróleo aqui, tá? Então eu usei detergente. O detergente é um surfactante. Já explico em detalhes. Eu misturo os dois, tá? E daí, este líquido que eu escolhi, ele vai se ligar ao poluente e vai sair na forma de água suja. Essa água pode passar por uma planta de tratamento e daí liberar água suja, água limpa, ou ele pode ser reaproveitado, já que ele tem aquela mesma substância. Disso daqui, quando a água entra em contato com o poluente e tira o poluente fora, sobra solo limpo. Clean soil, solo limpo. Uma parte pequena desse solo vai concentrar muita poluição, tá? Então, mas é uma parte pequena, daí eu tenho que levar para um aterro de resíduos perigosos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma lavagem. E daí eu posso usar várias substâncias diferentes, como só água. Lembrem-se que a água é um solvente universal, né? A água é usada para praticamente tudo. Posso usar EDTA, que é um agente quelante, então ele vai quelar com o poluente, vai se ligar ao poluente, e daí a gente tira ele naquela mistura, né? Agentes oxidantes e surfactantes ou biosurfactantes. O que é um surfactante? Vocês mexem com surfactantes todos os dias da vida de vocês. Eu, pelo menos, espero, né? Vocês lavam louça em casa? Se vocês lavam louça em casa, vocês usam surfactantes. Surfactantes tem no sabonete, tem no sabão, mas tem muito surfactante no detergente. O surfactante ele tem como objetivo primordial quebrar a tensão superficial de uma substância. E daí, quando eu quebro a tensão superficial, ela deixa aquela superfície onde que ela está. Por exemplo, aqui em casa a gente come muita margarina. Então você vai tirando a margarina, e daí quando chega no final, sempre fica a margarina na parede, né? Que coisa chata. Daí você vai limpar com a esponja, daí a esponja fica oleosa, daí tua mão fica oleosa. Tem um truque, né? Vocês pegam um pó de margarina, enchem de água e colocam um detergente líquido. Daí deixam de uma noite para a manhã seguinte, às vezes nem isso, 1 ou 2 horas, já dá. No detergente líquido, tem surfactante. Então ele vai ali naqueles restos de margarina que estão na parede do pote, e eles vão quebrando a tensão superficial da margarina e vai soltando. Só que ele não vai só soltando. Se vocês notarem, não fica grumos de margarina, né? Ele vai quebrando aquela margarina. E daí no dia seguinte de manhã, só pega assim, joga aquilo fora, passa uma água, limpa de novo, passa uma esponja bem leve, pronto, já está limpo o pote. Daí vocês podem colocar no lixo reciclável. Não coloquem pote de margarina com margarina dentro ainda no lixo reciclável. Limpem, tá? Porque ela atrai vetores, inclusive ratos, tá? Então o surfactante é exatamente isso. Mas qual substância escolher vai depender do meu poluente, tá?
Isso é um método muito usado, inclusive eu vi aqui já na região de Curitiba fazer isso in situ. Então eles tinham solo contaminado no meio de uma área, eles passavam um líquido, água com surfactante, jogavam em cima do solo, esse líquido ia penetrando o solo e ia lavando os poluentes, daí eles coletavam a água subterrânea. É sério, ao ar livre isso acontecendo. Eles coletavam a água subterrânea, tratavam a água e faziam todo o processo, iam fazendo, lavando o solo in situ. Mas a grande parte da lavagem de solo é feita in situ. Existem grandes fábricas de lavagem de solo no mundo inteiro. E talvez o maior exemplo disso é a Olimpíada de 2012 em Londres, né, que talvez, assim, pelo que eu conheço, foi o maior projeto de lavagem de solo contaminado do mundo até hoje. Quando Londres decidiu fazer a Olimpíada, eles sabiam que eles precisavam construir várias instalações, um novo estádio olímpico, uma vila olímpica, etc, 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 etc. E eles tinham uma área muito grande à disposição. Era uma antiga área industrial, né, numa parte da cidade, e aquela área estava abandonada. Por quê? As indústrias foram ficando, como eu vou dizer assim, ultrapassadas, né? Já não atendiam mais a lei, daí eles, ou não valia mais a pena, eles simplesmente fechavam a indústria. E aquela região estava toda com solo contaminado, toda com solo contaminado. O que eles fizeram? Eles tiraram esse solo de lá, levaram para fábricas de lavagem de solo, lavaram o solo e o solo limpo eles voltaram para o lugar original. Tá? Então foi, talvez, se não for o maior, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores projetos de lavagem de solo no mundo até hoje. Então, a lavagem de solo, sem dúvida nenhuma, hoje é talvez o processo mais utilizado para remediar áreas contaminadas. Tem também técnicas eletroquímicas, né? Onde que, assim, mas isso é bem pouco usado também, tá, pessoal? Onde que eu coloco eletrodos, tanto positivos, ânodos, né, quanto negativos, cátodos. E vocês sabem, velho, a história, né? Polos opostos se atraem. Eu não preciso fazer uma corrente ligar um polo com o outro, né? Vocês estão vendo aqui que a área de influência não chega a coincidir. Qual que é a ideia? Quando eu colocar o ânodo, polo positivo, eu vou atrair uns negativos. Inclusive cianeto, olha aqui, cianeto, fosfato, cloreto, fluoreto, né, hidroxila, nitrato e assim por diante. Então ele vai começar, esses poluentes vão começar a se grudar aqui no ânodo, tá? E vai fazer uma crosta cada vez maior. Depois eu tiro isso do solo e limpo. Daí eu posso até usar de novo. E o cátodo, que é o íon negativo, né? É a carga negativa, vai atrair positivos. Olha, chumbo, água, zinco, cobre, cálcio e assim por diante. Ele também vai começar a fazer uma crosta em cima do cátodo, né? Do eletrodo cátodo, nesse caso, que tem carga negativa. Não é uma técnica muito usada, mas ela tem seu nexo. Agora, sem dúvida nenhuma, nos últimos 20 anos, eu posso falar isso com certeza absoluta, as técnicas mais usadas são as técnicas de biorremediação. Bio é vida. Então eu vou usar a vida para remediar alguma poluição do solo. E daí eu posso dividir em dois grandes grupos. A biorremediação microbiana, feita com micro-organismo, e a fitorremediação. Gente, fito é planta, tá? Então é remediação feita com planta. A gente tem o conceito básico, a estratégia de biorremediação, que consiste de procedimentos que envolvem emprego de plantas e sua microbiota associada e de amenizantes no solo, além de práticas agronômicas que, se aplicadas em conjunto, removem, mobilizam ou tornam os contaminantes inofensivos ao ecossistema. É uma técnica já muito usada há muito tempo, mais de 300 anos, começou lá na Alemanha com lodo de esgoto, e ela tem a base dela, o tripé básico dela é a fisiologia vegetal, a bioquímica do solo e a química dos contaminantes. Então, o que acontece? A planta,
precisa ter a fisiologia correta, senão não vai funcionar. Né? O solo precisa ter as condições corretas, senão não vai funcionar. E o contaminante precisa ter a química correta, senão não vai funcionar. E a fitorremediação é mais ou menos o seguinte. Eu tenho, deixa eu pegar minha caneta aqui, eu tenho o solo contaminado, essa superfície do solo, né? Então, por exemplo, eu tenho chumbo, meu velho conhecido, né? E daí eu planto alguma coisa. O que que acontece? Esse chumbo está na solução do solo. Ele está dentro da água. E ele pode entrar na planta por diferentes motivos, que a gente já vai ver daqui a pouco, tá? Não, perdão, a gente não vai ver esses diferentes motivos. Então, o que que acontece? A planta, ela notou que tem um produto tóxico ali. Então, o que que ela faz? Ela pode pegar aquele produto tóxico e translocar para dentro da planta e jogar em um lugar onde que não vai fazer mal nenhum para ela. Pronto, saiu o produto tóxico do solo. Ela está guardando em um cantinho, lá, 7 chaves. Não vai acontecer nada. Ou, este poluente, ele pode entrar na planta pelo mesmo mecanismo que alguns nutrientes entram. Tipo assim, a planta, em vez de puxar nutriente X, ela sem querer puxou um produto tóxico. Porque ele é muito parecido, ele tem o mesmo mecanismo de entrada e etc. Então, o que que ela faz para se proteger? Ela transloca para um lugar onde que ele vai ficar paradinho. Professor, todas as plantas fazem isso? Não, poucas plantas. A gente já tem mais de 1.000 espécies catalogadas no mundo inteiro como fitorremediadoras, mas poucas, a gente tem milhões de espécies de plantas, né? Então, poucas fazem isso. A maioria das plantas, se eu tenho um poluente no solo, ela vai entrar em contato com o poluente e vai morrer. Vai sofrer um dano considerável. Então, são poucas plantas que fazem isso. Só que as plantas que fazem isso, elas fazem uma grande quantidade. Então, elas são chamadas hiperextratoras. Isso significa que elas extraem uma quantidade imensa desses poluentes no solo. Quais são os poluentes que a gente mais trabalha a fitorremediação? Normalmente metais pesados. E eu trabalhei com isso. Eu tinha uma área contaminada por vanádio e eu usei girassol. Girassol é uma planta hiperextratora. E ela tirava quantidades imensas de vanádio do solo. Esse método da fitorremediação tem suas vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem é que ele é barato. Eu tenho solo contaminado, vou lá e planto as sementes vão crescer, virar plantas e as plantas vão tirar, né? A segunda vantagem é que eu posso recuperar aquele poluente. Por exemplo, um metal pesado. E eu preciso de um processo industrial, alguma coisa assim. Quando a planta extrai, ela vai translocar para um lugar específico da própria planta. Chega no final do processo, a planta morre. Eu posso secar a planta, e aliás isso é uma outra vantagem, e eu posso extrair o poluente dali e voltar para o processo industrial. E uma terceira vantagem é exatamente essa que eu acabei de falar. Quando a planta morre, eu posso secar a planta. Uma planta tem em torno do seu conteúdo total, em torno de 80% de água. Então, eu tenho um certo volume, uma certa massa, eu diminuo isso para 20% do original. Vai depender da planta, né? Algumas têm mais, outras têm menos água. Se eu não quiser tirar o poluente desse material que sobrou e reaproveitar, eu tenho pouco material para levar até o aterro sanitário, tá? O aterro de resíduos perigosos. Então são vantagens bem interessantes. É o método mais barato, assim, direto mais barato, de longe mais barato. Mas, professor, tem algum problema? Tem uma desvantagem muito, muito grande.
As plantas, elas só crescem em uma estação, principalmente plantas anuais, que nascem, crescem e morrem no mesmo ano. Por exemplo, o girassol, como eu acabei de falar. Por exemplo, soja, trigo, feijão, etc. Elas vivem 2, 3, 4, 5 meses no máximo. E durante uma estação do ano. Então, a grande maioria delas cresce no verão. Algumas crescem no inverno. Então, você tem que repetir isso durante vários anos. Então, por exemplo, rabanete é uma hiperextratora, naba é hiperextrator, couve é hiperextrator, eu falei para vocês, girassol é hiperextrator. Então, elas só crescem durante uma parte do ano. No ano seguinte, eu tenho que ir lá na mesma estação, por exemplo, o verão, plantar tudo de novo e continuar. Ela não consegue tirar, por mais efetivas que sejam essas hiperextratoras, elas não conseguem tirar tudo em um ano só. Tá? Mas como é uma técnica barata, a gente pode esperar mais um pouco, exatamente por ser mais barata. A gente tem que ver o custo-benefício disso daí. E daí vem as técnicas de biorremediação microbiana. Eu coloquei uma figurinha aqui, mas não é assim que funciona na figurinha, tá? Eu já vou mostrar como funciona. Mas o que acontece? Os micro-organismos, fungos, bactérias e tal, mas principalmente bactérias, eles precisam de energia, carbono e nutrientes. Da onde que eles vão tirar isso? Do meio ambiente, do meio à volta deles. Eles podem fazer isso de duas formas principais. Vocês sabem que uma bactéria é unicelular, né? Ela só tem uma célula. Ela não tem boca. Ela não tem nenhuma entrada, nenhuma saída. Como é que ela faz para se alimentar? Tudo entra pela parede bacteriana, pela parede celular, tá? Só que, para entrar pela parede celular, tem que ser um composto pequeno, uma cadeia pequena, com massa molecular, ou peso molecular menor do que 600. Se for maior, ele não vai conseguir entrar. Então, o que os micro-organismos fazem? Eles produzem enzimas. Tem dois grupos de enzimas, as exoenzimas e as endoenzimas. As exoenzimas, fora, são enzimas que eles produzem, as bactérias produzem e liberam no ambiente. Essas enzimas vão pegar moléculas grandes e transformar em moléculas cada vez menores, até que essas moléculas chegam em um tamanho que passam pela parede celular. As endoenzimas vai esperar que a substância passe pela parede celular, quando entrar, vão agir, né? As endoenzimas vão agir nessas substâncias. Elas vão transformar compostos orgânicos simples ou complexos em formas cada vez menores, geralmente sem risco de contaminação. Elas podem, nesse processo, retirar só alguns átomos de alguma parte do composto ou quebrar aquele composto inteiro. É o que a gente chama de mineralização, que vai sobrar só CO2 e água. Tá? O resto, a bactéria incorporou no seu próprio corpo, na sua própria célula bacteriana. Tá? E os micro-organismos, principalmente bactérias, elas podem fazer isso de 3 maneiras diferentes, tá? Quando a molécula já tem massa molecular menor do que 600, essa substância vai entrar direto na célula bacteriana, que é a bactéria, tá? Vai entrar direto na célula bacteriana. E daí as endoenzimas vão decompor aquele material, né? E ela vai tirar energia, carbono e nutrientes, até colocar aqui também, ó, nutrientes para o seu próprio crescimento. Esse processo é chamado catabolismo.
tem um outro processo chamado transformação catalisada, onde que as bactérias elas vão excretar enzimas, exoenzimas, que vão atuar sobre as moléculas. Tá? Essas exoenzimas vão quebrar as moléculas até que elas estejam em um tamanho o suficiente para entrar pela parede celular, e daí as endoenzimas vão fazer o resto do trabalho. Tá? Vão metabolizar aquelas substâncias. Então, isso é chamado transformação catalisada. Mas tem um outro caso ainda, que é mais comum do que a gente pensa, chamado de cometabolismo. O que é isso? Então, eu tenho a bactéria, eu tenho um nutriente e, digamos assim, um metal pesado. Os dois são muito semelhantes. Esse é o símbolo da matemática para semelhantes. Os dois são muito semelhantes. A bactéria vai puxar um. Perdão, vamos fazer o contrário, diferente. A bactéria vai produzir enzimas, exoenzimas, para quebrar um. Ela pode produzir exoenzimas que, ao mesmo tempo que vão quebrar esse nutriente, essa molécula com nutriente, vai quebrar a molécula com metal pesado, ou molécula orgânica, ou assim por diante. Não era a intenção da bactéria quebrar uma molécula de um poluente. Não era a intenção. Só que é o mesmo mecanismo que ela quebra os compostos nutrientes. Vocês já devem ter ouvido falar, de vez em quando tem algumas notícias assim, foi descoberta uma bactéria que se alimenta de plástico. O que essa bactéria faz? Ela produz uma enzima que quebra a molécula de diferentes tipos de plástico. Ah, mas então essa bactéria é inteligente, ela se adaptou e não sei o quê. Não. Isso com certeza foi um mecanismo de cometabolismo. O que significa isso? A bactéria, ela não se desenvolveu para produzir enzimas que quebrem plástico. Ela não se desenvolveu para isso. Ela se desenvolveu produzindo enzimas que quebram outras coisas. Mas, por acaso, por uma grande, feliz coincidência maravilhosa, fantástica dos céus, aquelas enzimas também degradam, decompõem plástico. Então, isso que a gente chama de transformação incidental, né? Ou processos metabólicos periféricos. Não era a intenção da bactéria produzir enzimas para isso, mas por acaso ela produziu, tá? Então, a gente tem o catabolismo, onde que as moléculas do poluente, que são pequenas o suficiente, passam pela parede celular e ali são decompostas por enzimas dentro da célula bacteriana. Daí a bactéria vai aproveitar a energia, carbono e nutrientes que estejam ali. As transformações catalisadas, onde que a bactéria produz enzimas extracelulares para fora, vai quebrar as moléculas grandes em moléculas cada vez menores, e essas moléculas menores podem voltar, ou podem entrar pela parede celular, e daí a bactéria vai aproveitar essas moléculas menores como fonte de energia, carbono e nutrientes. E principalmente quando existe uma feliz coincidência das bactérias produzirem enzimas que, além de degradarem o alvo delas, vão degradar outras substâncias, como, por exemplo, plástico. Isso é chamado, então, de cometabolismo. E eu posso aproveitar essas situações de diferentes maneiras, pessoal. Vou até tirar aqui um pouco só, deixar de lado o desenho, só para mostrar para vocês. Eu posso ter uma degradação microbiana, ou uma remediação microbiana, biorremediação microbiana, do tipo passiva. Isso eu já fiz uma vez. Uma empresa me chamou, eles tiveram um pequeno vazamento de óleo diesel, assim, alguns metros quadrados, só bem pouco. Eu fui lá, examinei, e disse simplesmente para eles:
Não façam nada. Eles ficaram assim, mas Klaus, como não fazer nada? Não façam nada. Por quê? O poluente que caiu são moléculas leves, grandes, mais leves, fácil de decompor por micro-organismos indígenas, nativos, que já existem ali. Então eu disse para eles, deixa assim, de tempos em tempos a gente vai medir quanto tem de poluente ali. Dito e feito, a gente colocou num gráfico, foi descendo a concentração de poluentes sozinho, sem fazer nada. Então, a biorremediação microbiana tipo passiva consiste na degradação intrínseca ou natural pelos micro-organismos indígenas do solo. Mas eu posso fazer o seguinte, pessoal, olha, pensem bem. Os micro-organismos não precisam de nutrientes? E se eu fizer o seguinte? Tem micro-organismo natural no solo que degrada um certo poluente. Mas como a população desse micro-organismo é baixa, a degradação é lenta. Então, olha só a sacada que os caras tiveram. Eles começaram a fornecer nutrientes para os micro-organismos. Né? Eles começaram a bombar os micro-organismos. Dá nutrientes, né? dá alguma coisa para eles aumentarem a sua atividade, aumentarem a sua reprodução e assim por diante. Né? Essa é uma biorremediação microbiana do tipo bioestimulada, porque eles estimulam os micro-organismos. Tá? E tem uma variação disso que é bem interessante, que em vez de colocar nutrientes, eu coloco ar no solo. A grande maioria dos micro-organismos que fazem essa degradação, produzem essas enzimas, são aeróbios, respiram oxigênio. Então, se eu colocar mais oxigênio na atmosfera do solo, eles vão ter mais atividade, eles vão se reproduzir mais, vão degradar mais aqueles poluentes. Mas professor, e se eu tiver um micro-organismo anaeróbio? Eu posso jogar metano, eu posso jogar gás sulfídrico, alguma coisa assim. Eu posso jogar um gás que eles respirem, tá? Normalmente, 98% dos casos, a gente coloca oxigênio, tá? E, inclusive, a gente pode até misturar os dois. Olha só que interessante. Vou pegar minha caneta aqui de novo. A gente pode até misturar os dois. Olha, em um cano, a gente coloca nutrientes. Então, um líquido com nutrientes. No outro cano, a gente pode colocar oxigênio, por exemplo. Né? Então, a gente pode colocar oxigênio e nutrientes ao mesmo tempo. Olha aqui, esse é de colocar ar, de colocar oxigênio. Então, o que acontece? À medida que eu vou colocando nutrientes e oxigênio, aqui está a área contaminada, veja na figura de baixo. Os micro-organismos que estão aqui, que já estão se alimentando do poluente, através de enzimas exo e endocelulares, né, enzimas que eles secretam para o ambiente, ou enzimas que eles têm dentro da própria célula bacteriana, essa atividade vai aumentando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais. Então, a eficiência de degradação do poluente aumenta cada vez mais. Tem alguns outros exemplos bem legais aqui que eu quero mostrar para vocês também. Deixa eu separar aqui, só para vocês verem o texto, né? O primeiro é chamado bioaumentação. Deixa eu pegar até meu marca-texto aqui melhor. Bioaumentação. Nossa, que nome estranho, né? Em inglês é bioaugmentation. É meio estranho, mais estranho ainda em inglês. O que é isso? Digamos que eu tenho uma área contaminada. E daí ali tem um monte de micro-organismo que decompõe aquele poluente. Mas eles não são tão eficientes. Eles não são tão rápidos. Né? Eles não fazem na quantidade que a gente precisa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar micro-organismos selecionados em laboratório e inocular no solo, no local.
Eu conheci um projeto muito interessante aqui, também da região metropolitana aqui de Curitiba, que eles fizeram o seguinte, eles tinham uma área contaminada e selecionaram micro-organismos dessa área contaminada, micro-organismos nativos. Eles mandaram para um laboratório nos Estados Unidos que fez uma seleção genética desses micro-organismos, aumentando a eficiência de remediação, de decomposição desse poluente. E daí os Estados Unidos mandou de volta. Só que a Comissão Nacional de Biossegurança não deixou usar, dizendo que aqueles micro-organismos já não eram os originais. Então eram exóticos, que eles não podiam inocular. Mas qual que era a ideia? Eu pego a espécie X, linhagem Y que está ali no solo, melhoro ela em laboratório, trago ela de volta para o mesmo local. E daí ela vai ter eficiência maior na remediação, na decomposição daquele material. Esse caso aqui. Olhem só. Vou pegar a caneta. Então, eu tenho um micro-organismo criado em laboratório, eu vou inocular ele no solo. Ele vai se alimentar dos contaminantes, vai descontaminar aquele solo anteriormente contaminado. Isso é chamado bioaumentação. Tá? Porque eu aumento a vida. Eu inoculo mais organismos. Aumento a vida. O segundo caso é, de novo vou pegar meu marca-texto aqui, é o land farming. Land é terra, farming é fazer coisas de fazenda, como é? Cultivar o solo, tá? Land farming. O que é isso? Eu até vou mostrar aqui a figura para vocês. Opa. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Tirar aqui, pegar a borracha, tirar esse daqui, etc. Né? Pegar a caneta de novo. Opa, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, pessoal? Pronto, voltou. Esse é o professor Klaus, né? Então, o que é o land farming? Eu pego uma área não contaminada, isso daqui é uma área na Argentina, tá? Essa área existe mesmo. Eu pego uma área não contaminada e jogo solo contaminado. Espalho esse solo contaminado. E daí eu vou tratar ele como se fosse um solo agrícola. Olha, tem até um tratorzinho com arado aqui. E eu vou passando o arado de tempos em tempos. Por que eu faço isso? Nesse solo original, que não tinha contaminação, eu tenho vários micro-organismos que podem decompor o poluente. No caso aqui, dá para notar pela cor do solo que o poluente é petróleo, tá? Então, eu peguei uma outra área que tinha solo contaminado, eu preciso descontaminar esse solo. Peguei esse solo, tirei de lá e coloquei nessa área aqui que não tinha contaminação. Espalhei. E daí eu começo a passar o trator e tal. A maior parte dos micro-organismos que vai decompor petróleo são micro-organismos aeróbios, tá? Então, esses micro-organismos precisam de oxigênio. Quando o trator passa com o arado, ele vai trocando as camadas, o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo, e assim insere oxigênio, tá? Esse método foi extensamente utilizado aqui na refinaria da Petrobras, em Araucária, depois daquele vazamento do ano 2000. Tá? Vazaram 4 milhões de litros de petróleo cru, e eles usaram muito desse método. Eles usaram outros métodos também, não só esse. Tá? Usaram outros métodos também. Mas o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode colocar canos, isso fizeram aqui em Araucária, onde que jogam ar e nutrientes. Tá? Canos onde que jogam ar e nutrientes. E eu também posso fazer até a bioaumentação. Então, eu posso fazer a bioaumentação, colocar micro-organismos selecionados aqui. Eu posso colocar ar, bioventilação, e posso colocar nutrientes
bioestimulação. E daí eu vou usando vários métodos ao mesmo tempo, eu aumento muito a velocidade de decomposição daquele material, tá? Esse é o chamado land farming. E finalmente, vou pegar de novo a borracha, tirar tudo daqui. E finalmente, a gente tem a chamada compostagem. Então, eu vou aumentar bastante aqui. A gente tem a chamada compostagem. Ah, daí é um negócio que eu gosto bastante, tá, gente? Trabalhei durante alguns anos com compostagem de solos contaminados. Isso daqui é uma chamada leira. Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou usar a caneta preta aqui, eu quero ver se aparece melhor. Leira, aparece melhor. Leira de compostagem. Essas leiras de compostagem, dá para ver pelo caminhão, ela tem uns 2 metros de comprimento e até 1,5 metro, 2 metros de altura. As leiras que eu fazia eram mais ou menos assim. Então eu tenho solo contaminado, essa é uma técnica ex situ, tá? Fora do local. E daí o que eu faço? Estão vendo aqui que a leira, ela tem mais ou menos 1,5 metro de altura e 2 de largura na sua base. O que eu faço? Eu vou colocando diferentes camadas. Isso tem uma razão de ser. Por exemplo, a primeira camada, serragem, é só um exemplo. A segunda camada, solo contaminado. A terceira camada, folha. A quarta camada, solo contaminado. A última camada, por exemplo, folha de novo. E assim por diante. Por que eu faço isso? Para estas camadas de folha e de serragem vão servir de nutrientes para os micro-organismos que vão fazer isso. Daí, de tempos em tempos, eu misturo essas diferentes camadas. E aqui está uma máquina que mistura. Gente, aqui dentro tem uma rosca sem fim. Aquele parafuso de Arquimedes, não sei se vocês já viram. Ali no Parque Barigui tem um parafuso de Arquimedes. Se vocês vão passear lá no Parque Barigui, perto ali da BR, tem uma mini usina hidrelétrica. Ela gera energia elétrica com o parafuso de Arquimedes. A água vai descendo, fazendo com que o parafuso de Arquimedes gire, e daí, quando ele gira, ele aciona uma turbina e gera energia elétrica. É pouco, mas gera. Então, ali no Parque Barigui tem um parafuso de Arquimedes. Ele é um parafuso sem fim, que a gente chama, porque quando ele começa a rodar, parece que ele não tem começo nem fim. Ele dá a impressão visual que ele não tem começo nem fim. Daí essa máquina é mais alta, né? Ela entra por cima da leira e começa a girar, girar, girar. E daí ela vai misturando essas camadas. Ao mesmo tempo que ela mistura essas camadas, ela injeta oxigênio. Por quê? Os micro-organismos que decompõem esse material todo, eles são micro-organismos aeróbios, tá? Aeróbios. Então, a gente precisa fazer essa aeração 2 a 3 vezes por semana. Essa máquina aqui, dependendo do comprimento da leira, ela pode levar 10 e 15 minutos para girar uma leira inteira. Até um pouco mais, dependendo de uma série de questões. Mas tem algo bem interessante nessa figura. Onde está o Wally? Achem o Wally. O Wally. Está aqui o Wally. Isso daqui é vapor d'água. Isso é muito interessante. Vapor de água. Água em estado gasoso. Como que a água vai do estado líquido para o gasoso? Calor. Pois é. Os micro-organismos que fazem essa decomposição são termofílicos. Eles fazem reações exotérmicas. Liberam calor. Exotérmicas. Eles liberam calor. Então, o que acontece? Aqui dentro da leira, os micro-organismos vão começando a comer tudo que está aqui.
vão se alimentando, produzindo enzimas extracelulares, endocelares, vão se alimentando de tudo. Mas quando eles fazem essa reação, gera calor. Esse calor é tão grande que pode chegar, eu já consegui mais de 100 graus dentro das leiras. Tanto que na empresa onde que a gente fazia isso, eu tinha um funcionário que era treinado para ver, examinar algumas vezes por dia para ver se as leiras não estavam pegando fogo. E daí a gente até tinha mangueira de bombeiro, aquelas mais grossas, né, com maior pressão. A gente tinha tudo preparado e ele era treinado para mexer com esse equipamento. Porque se ele visse que estava pegando fogo, ele tinha total liberdade de molhar a leira até abafar o fogo. Tá? Porque a temperatura é tão alta, que quando a máquina vai revirar, aquele calor é libertado e aquece a água e a água vira vapor. O lado bom disso é que os micro-organismos patogênicos, como eumintos, etc., com 100 graus, eles morrem todos. Então, alguns, né? Não todos, mas alguns morrem. E daí, então, a gente já consegue eliminar bastante coisa. Esse é um outro método para remediar a contaminação de solos, remediar solos contaminados. Eu, por exemplo, trabalhei com solos contaminados por cianeto, tá? E quando a gente fazia isso daí, quebrava, em todo esse processo o cianeto quebrava e as diferentes partes eram perdidas para a atmosfera. Cianeto é basicamente carbono e nitrogênio, né? O nitrogênio virava N2, gás, e o carbono ficava dentro da leira. Então, a gente abatia, diminuía a concentração de cianeto a números inacreditáveis. Inacreditáveis mesmo, gente. Assim, muito baixo. Tá? É um método bem interessante, que ele está sendo usado cada vez mais no mundo inteiro. Não serve para metal pesado, tá? Porque os micro-organismos não conseguem quebrar o metal pesado. O metal pesado já está na forma de íon. Então, eu só posso usar para compostos orgânicos ou inorgânicos, onde eu tenho uma molécula com vários elementos ali. Então, eles vão quebrar essa molécula até materiais menores. Alguém mais entrou? Vamos voltar. Perguntas até agora, pessoal? Dúvidas? Alguém tem uma dúvida? Pode abrir o microfone e perguntar. O professor Klaus não vai bater, tá? Não vai ficar brabo, não vai ficar chateado nem nada. Dúvidas? Nenhuma? Então, pessoal, com isso nós terminamos nossa matéria. Para a prova vai cair até esse slide aqui. Então, desde poluição do solo 1, que é a gente deu os conceitos básicos de solo, até esse slide, o último da remediação de solos contaminados. Gente, nós conversamos durante o semestre inteiro, principalmente questões ligadas à poluição do ambiente. O que é a poluição? Quais são os poluentes nos diferentes compartimentos ambientais, né? A gente conversou na água, no ar, no solo. Então, a gente conversou nos diferentes compartimentos ambientais. A intenção dessa disciplina não foi só ensinar para vocês a parte de análise ambiental, mas também foi tentar trazer para vocês a importância de a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor, no meio ambiente. Quem de vocês teve aula de saúde ambiental comigo sabe muito bem como eu bato nessa tecla. Problemas de saúde não são só problemas intrínsecos à saúde pela saúde. Muitas vezes, problemas de saúde humana existem porque tem
alguma questão no ambiente em volta dessa pessoa que faz com que ela adoeça. Um poluente, um contaminante, um tóxico para a pessoa. Então, a gente tem que começar a ver além da pessoa. A gente tem que começar a ver o ambiente em volta dela. E a disciplina de análise ambiental fala exatamente sobre isso. Como que a gente pode ver o ambiente em volta da gente, das pessoas, para tentar evitar pelo menos uma parte dessas doenças que as pessoas passam. E essa é uma atribuição do biomédico. Eu entrei na biomedicina há 5 anos, eu estou na biomedicina com a disciplina de análise ambiental desde a primeira turma. E eu tenho notado em muitos alunos o despertar dessa consciência. Tanto que muitos alunos acabam fazendo TCC comigo. Tanto na área de poluição do solo, do ar, da água, ou mesmo com resíduos. Resíduos urbanos, resíduos hospitalares e etc. A gente tem feito alguns TCCs bem interessantes, em algumas nuances, alguns detalhes bem interessantes relacionando a saúde do ambiente com a saúde das pessoas. Lembrem-se, pessoal, que a partir de agora, vocês não vão ser somente estudantes, vocês vão ser profissionais. E profissionais com uma obrigação muito importante, de zelar pelas pessoas. Profissionais na área de saúde que vão zelar pelas pessoas. E esses profissionais, eles têm que ir mais a fundo. Eles têm que examinar melhor todas as condições. E não é só isso. Não é só a obrigação de receitar alguma coisa, um procedimento ou fazer uma análise. Vocês têm mais uma obrigação agora. É a obrigação da conscientização. Vocês têm a obrigação de levar informação para as pessoas. Tá? Não é só esperar que as pessoas cheguem até vocês. A gente chama isso de medicina preventiva, né? E o biomédico faz parte desse sistema. É uma parte importante, é uma parte integrante. Vocês estão numa profissão linda. Se conscientizem disso. Vocês estão numa profissão importante. Se conscientizem disso. Não é só fazer uma análise, não é só fazer um experimento, um procedimento. Vocês têm que começar a levar a informação para as pessoas, conscientizar as pessoas. Isto também faz parte da profissão de vocês. Tá? Lembrem-se disso. Trabalhem com ética, pessoal. Nós precisamos de profissionais éticos. Tá? O Brasil sofre muito com a falta de ética, com a falta de empatia, com a falta de amor. Tá? E a gente precisa de profissionais que tenham ética, tenham empatia, tenham amor. Eu posso falar para vocês que nem tudo no mundo se resume a dinheiro, a sucesso e a poder. Tem coisas muito mais importantes do que isso. E uma dessas coisas é o quanto que vocês contribuíram para a sociedade onde que vocês estão inseridos. Comecem a pensar nisso. Vamos tentar aplicar essas ideias que a gente discutiu aqui durante o semestre inteiro. Não precisa que vocês se tornem especialistas em análise ambiental. Não, eu sei que muitos de vocês amam a estética, por exemplo, amam análises clínicas, amam toxicologia humana. Vocês podem seguir nas áreas que vocês tanto amam. Se vocês amam essas áreas, é que vocês vão ser ótimos profissionais, como eu tenho visto muitos ex-alunos da biomedicina da Ana Andrade se tornando excelentes profissionais. Mas vocês vão ter uma consciência a mais.
vocês vão levar algo a mais para as pessoas ao redor de vocês. Pensem bem nisso, pessoal, tá? Gente, eu sei que eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu sei que eu não sou o pior professor do mundo, eu sempre falo isso, né? Mas, assim, mesmo que vocês não sigam nessa área, se ficarem algumas lições, alguns aprendizados, para mim já vai ser o sucesso. Eu já vou ter me considerado um grande professor e professor de sucesso. Ano passado aconteceu algo bem diferente para mim. Eu sempre, algumas vezes, posto questão de professor, a importância do professor no Facebook, no Instagram, e eu sempre recebo retorno de alunos, professor, que saudades, até hoje eu postei uma brincadeira, né? Pô, eu tirei 3 e o professor não teve coragem de arredondar para 7. Né? Só uma brincadeirinha assim, né? Tipo brincadeira de professor mesmo. E eu me lembro que assim, vários ex-alunos escreveram, que saudades, professor, que saudade. Eles não escreveram assim, você acabou com a minha nota. Não, eles escreveram, que saudades, professor. Mas ano passado aconteceu um fato bem interessante que me deixou muito emocionado. Até falo com muita emoção sobre isso. Em 2011, em outra instituição, eu dei aula de gestão ambiental para uma turma. E nessa turma tinha um rapaz chamado Rodrigo. Ele era um rapaz assim que não prestava muita atenção na minha aula, algumas vezes até desdenhava. Pois bem, ano passado, ele foi dar um curso de sustentabilidade para jovens lá nos Estados Unidos. Depois do curso, ele me escreveu, professor Klaus, preciso te contar uma coisa. Quando eu fazia a disciplina com o senhor falou assim, não existe impacto ambiental zero. O ser humano é um ser impactante por natureza. A gente sempre vai impactar. Ele escrevendo para mim. E daí, eu, quando assisti essa sua aula, desdenhei disso daí. Achei que o senhor estava falando só uma coisa de semântica, o jeito de falar. E nem liguei. Até devo ter falado mal para o senhor. Pois bem, eu fui dar um curso e eu acabei falando a mesma coisa que o senhor. Ele disse assim, eu falei para os meus alunos que as empresas, quando dizem que fazem impacto ambiental zero, estão mentindo. É impossível zerar impacto ambiental, mas a gente deve perseguir o menor impacto ambiental possível. Isso sim. E daí ele continuou escrevendo assim, Klaus, naquela época eu até desdenhei de você, mas agora eu vi como aquilo era importante, tanto que eu acabei falando a mesma coisa para os meus alunos 10 anos depois. Então eu venho por essa mensagem pedir desculpas para você, a gente até me emociona, pedir desculpas para você se aquela época eu desdenhei a tua aula. Agora eu vi como a tua aula foi importante para mim e eu estou passando isso para uma outra geração. Eu quero agradecer muito o amor que você teve conosco e mostrar para você que você deixou um legado. Agora eu sou um mini Klaus. 10 anos depois da minha aula. Uma aula. 10 anos depois dessa aula. Ele me fez ver que o meu trabalho valeu realmente a pena. Então, gente, mesmo que vocês não vão trabalhar nessa área, mas eu queria que vocês refletissem no dia a dia de vocês, na vida de vocês, etc. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, entre em contato comigo, klaus.zalter@unendrade.edu.br. É o que eu chamo de serviço pós-venda. Tem vários alunos que, muito tempo depois, vão entrar em contato comigo. Klaus, eu queria tirar uma dúvida com você, você pode me dar um auxílio, etc. Eu estou sempre à disposição.
Muitos alunos até hoje, Cláudio, você pode fazer uma carta de recomendação, uma carta de referência? Posso, sem problema algum. Né? A gente está à disposição de vocês. Não é só nesse período da faculdade, é para o resto da vida daqui em diante. Tá? De coração, eu estou falando isso de coração, gente. Eu estou à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo sem problema algum, tá? Pense em tudo isso que o professor falou. Semana que vem, a gente tem prova. Semana que vem, a gente tem prova, pessoal. Estudem bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida daqui para a semana que vem, podem entrar em contato comigo. Eu não vejo toda hora meu e-mail, porque tem muita coisa para fazer, mas se eu ver a mensagem e conseguir responder, tenho certeza que eu vou responder, tá? Estudem bastante para a prova, que eu sei que vocês são capazes. Se por acaso alguém tiver o desejo de ano que vem fazer o TCC na área ambiental, esteja à vontade. Vocês podem vir com algumas ideias, a gente discutir, ou mesmo o desejo de ter o desejo de fazer TCC na área ambiental, a gente pode propor algum tipo de trabalho, etc. Tá? A gente quer ver vocês crescendo cada vez mais, porque vocês têm essa condição, vocês têm essa capacidade. Pessoal, o material de revisão está lá para vocês. A gente já está quase 9 horas, que é o nosso horário, né? Mas não vai dar tempo de a gente fazer uma revisão, mas está lá o material para vocês. De novo, me coloco à disposição para tirar dúvidas e etc. Mas estudem, tá? Estudem que vocês podem tirar esse prêmio, que é passar direto e não precisar fazer o exame final. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Só não pode me xingar, por favor, tá? Só não pode me xingar. Vocês estão aí ainda na minha aula, pessoal? Sei que tá quase todo mundo aqui. Agora você está assistindo a aula. Ah, Samir tá. Legal, Samir. Legal, Caroline, Denise. Legal, eu adoro vocês. Eu adoro de coração. A Adriele, Júlia, que bom. A Luísa. Vocês são todos fantásticos, gente. De verdade, de coração, tá? Eu estou à disposição de vocês. Semana que vem, então, a gente vai ter prova. A outra, de novo, vai ter a devolutiva, mas não vai ter chamada, tá? Então, não vai ter cobrança. A chamada vai até a prova e ponto final. Depois a gente não vai ter. E eu vou tentar colocar a nota o mais rapidamente possível, só vai depender da avaliação multidisciplinar e o projeto integrador. Tá bom? Não se esqueçam de ver o material. Lembrem-se que a prova, ela toda está baseada no material. Eu fiz rapidamente, eu só fiz uma parte, que a aula terminou um pouquinho antes, tá? Ela terminou antes das 8h30, 9h15, 9h20. Mas eu só consegui fazer uma parte, acho que foram 2 aulas só que eu consegui revisar. Mas está lá o material de revisão, não se preocupem, é tudo baseado naquele material, tá bom? Não consegui fazer toda a revisão, infelizmente. Eles também estavam com matéria atrasada, tá? Mas acontece isso, gente. Eu falei lá no começo do semestre que a prioridade é a matéria, né? A revisão, na pior das hipóteses, ia deixar o material para revisão. E vocês podem estudar pelo material de revisão, sim, sem problema nenhum, tá? É isso, então, gente. Agradeço a presença de vocês. Vocês foram fantásticos nesse semestre. Gostei que vocês participaram, vieram nas aulas, etc. Me coloco à disposição. E
aproveitem essa semana para estudar bastante. Segunda-feira que vem eu quero ver vocês em sala de aula presencialmente para a gente fazer a prova, tá? Boa semana para vocês, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Gabriela. Boa noite, Sâmia, Júlia, Adriele, Luísa. Eu que agradeço. Bel, obrigado por você assistir às aulas também. Bárbara, até a semana que vem. Denise, obrigado pela tua presença também aqui. Boa noite. Tudo de bom para vocês, tá? Turma maravilhosa, gente. Obrigado também, Rayana, Sara, Carol. Tudo de bom para vocês. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.